Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Podes Confiar. Um podcast cujo objetivo é desmistificar a contratação de serviços. E hoje tenho o prazer de ter dois convidados. Temos então a Catarina Garcia e o nosso Duarte. Muito bem-vinda, Catarina, e obrigado por teres aceito o nosso desafio. Olá, obrigada eu por me teres convidado, é um prazer estar aqui. E sim, eu trago aqui o Dudu, o Duarte, que nos vem aqui fazer companhia e aprender um bocadinho mais sobre o apoio domiciliário também. Muito bem. Hoje vamos então, acabaste de dizer, abordar o tema do apoio domiciliário. A Catarina representa a empresa PGMP Saúde e vamos então aqui perceber melhor a tua área, nomeadamente tudo o que tem a ver com regulamentação, com contratos e dicas de como escolher então o melhor prestador de serviço. Muito bem, vamos a isso. Então, desde já queria perceber o que é que significa o apoio domiciliário. O apoio domiciliário, no fundo, é aqui um conjunto de serviços mais dedicado aos idosos, sendo que ainda assim pode ser dedicado a qualquer faixa etária. Quando há alguma perda de dependência, doença crónica, que agora com o aumento da esperança média de vida em Portugal, felizmente, acabamos por ter aqui há alguns anos com mais doença e por isso o apoio domiciliário surge como uma modalidade de saúde para apoiar as pessoas na sua própria casa. Portanto, no fundo, melhorar a qualidade de vida, aumentar a longevidade, mantendo a pessoa na sua residência, junto da sua família, onde acaba por ser muito mais cómodo para todos, no fundo. Muito bem. E esta área é uma área regulamentada? É uma área regulamentada. Portanto, em Portugal, o apoio domiciliário é regulamentado pela Segurança Social. Consegue encontrar-se informação sobre como abrir e como pedir auditoria para que o negócio esteja em conformidade. E, portanto, esta é uma das partes que regulamenta. E, por outro lado, temos a entidade reguladora da saúde. Isto porquê? Porque no caso da PGMP e na generalidade das empresas de apoio domiciliário, nós temos vários profissionais de saúde a trabalhar. E a entidade reguladora da saúde regulamenta os profissionais. Portanto, ao nível dos enfermeiros, dos terapeutas da fala, dos psicólogos, que fazem todos parte do apoio ao domicílio. E, portanto, acabam por ser aqui estas duas entidades que apoiam na regulamentação. E precisas ter uma licença para ter uma empresa como a tua? Sim, se for exclusivamente apoio domiciliário, a nomenclatura dada é uma SAD e aqui realmente tem que ter uma licença da Segurança Social para que se possa realizar o trabalho. Se alberga mais áreas, como por exemplo acontece com a PGMP, que tem consulta médica ao domicílio, tem enfermagem ao domicílio, tem fisioterapia, aqui a entidade reguladora da saúde pode fazer uma cobertura total ao nível dos serviços, portanto, e da regulamentação. E podemos vir a perder essa licença? É assim, se houver uma denúncia, se houver uma auditoria, se houver recorrentemente situações que levem os clientes a reportar algum tipo de abuso, esta licença pode ser perdida, sim. E deve ser renovada? Ou... Normalmente a Segurança Social não faz esse pedido, portanto, e nem a entidade reguladora da saúde. Vai havendo anualmente um pedido de revisão, porque podem entrar profissionais, podem sair profissionais, mas relativamente, por exemplo, só se houver mesmo uma inspeção agendada ou nós sejamos contactados para ver se está realmente tudo em conformidade, mas posso dizer que desde 2018, na PGMP, por exemplo, nunca aconteceu. Fazemos de facto esta revisão anual de conteúdos e de profissionais para ver se está tudo de acordo com o que é suposto para prestarmos um serviço de qualidade e darmos confiança ao cliente também. Então, e a nível de formações, temos que ter alguma formação específica para abrir uma empresa como a tua? Os requisitos em termos de empresa de apoio domiciliário dizem que o diretor técnico, que é aquele que acaba por fazer a ponte entre os clientes e os colaboradores, tem que ser um profissional de saúde, especificamente um psicólogo, um terapeuta da fala, um assistente social. E depois temos as cuidadoras, que podem ser formais, auxiliares de ação médica ou informais, e depois as outras categorias profissionais têm que ter um curso superior, como é o caso da enfermagem, da terapia da fala e da fisioterapia, da nutrição. Eu procurei e não encontrei essa informação. Eu queria saber quantas empresas há de apoio domiciliário em Portugal. É uma informação que se conheces ou não? O número especificamente, não. Aquilo que eu posso partilhar é que Portugal está muito atrás da Europa no que diz respeito ao apoio domiciliário. Temos muita ideia generalizada, e digo isto porque quando os clientes vêm ter connosco pedir um orçamento, um possível cliente pedir um orçamento, acaba sempre por ter a ideia que é muito caro e que não é sustentável o apoio domiciliário, e no fundo que é assim um bocadinho uma coisa para os ricos. E está enraizada em Portugal esta crença, o que fez com que as empresas de apoio domiciliário
domiciliário começassem a surgir só ao longo dos últimos 10 anos, eu diria. Lá está, a PGMP abriu em 2018, havia muito menos concorrência do que existe agora. O número específico não consigo dizer, mas posso dizer que, por exemplo, na área de Lisboa, hão de haver pelo menos umas 10 ou 15 empresas de apoio domiciliário a atuar, assim, pelo menos com nomes mais conhecidos. Sim. Mas, ou seja, não é muito. Não é um mercado que esteja completamente... Não está numa red zone, tá? Ainda há muito... E há muita procura e é preciso muita oferta para dar resposta. Ainda há espaço para muitos players, eu diria. Mas para ter uma estrutura como a tua, tens algum apoio do Estado? Não, e aí é um handicap para os clientes, embora seja bom desmistificar a questão de que o apoio domiciliário não é muito mais caro do que um lar, portanto aqui a opção da institucionalização, embora na cabeça eu acho que da maior parte dos portugueses a primeira opção que se pensa para o pai, para o tio, para o familiar seja realmente temos que procurar um lar, quando se calhar temos que procurar uma solução de apoio domiciliário possa ser muito mais vantajoso para a própria pessoa que vai receber os cuidados. As seguradoras não dão ainda nenhum apoio porque acaba por ser um serviço dispendioso, também não o dão para lar. O que é que acontece? Consoante os rendimentos, o cliente pode pedir à Segurança Social aqui alguma remuneração pelo gasto que vai tendo anualmente. O que acontece é que a maior parte das pessoas não se enquadra, que consegue pagar estes serviços, não se enquadra para receber os abonos e, portanto, acaba por não haver nenhum apoio nesta parte. A única coisa que acontece é que as despesas entram no IRS para a área da saúde e depois há alguma restituição quando se recebe o IRS. Ok. Então, e como é que uma empresa se pode destacar no mercado? Porque, ou seja, lá está, tu falaste nisso, se calhar há aqui muita gente que tem algum receio de passar por uma empresa de apoio domiciliário, porque é abrir a porta da nossa casa, é confiar, é entregar a pessoa idosa, é uma pessoa que nós ainda não conhecemos, não é? E hoje em dia ouve-se um bocado de tudo. E como é que uma empresa pode ser... ou seja, como é que eu posso escolher a empresa confiando nela, de maneira segura? Sim. Eu, por exemplo, é engraçado porque desde 2018, como a minha diretora técnica já vinha de outra empresa, acabámos por começar com alguns clientes que vieram com ela. Mas desde essa altura que nós não temos feito investimento praticamente nenhum em marketing e publicidade. Porquê? Porque o passo à palavra é super importante para gerar confiança nesta área. O que é que eu diria que um cliente precisa de ter para iniciar um serviço com alguma empresa de apoio domiciliário? É essencial uma primeira visita absolutamente sem compromisso. É essencial ver a cara das pessoas que estão à frente da empresa. É essencial conhecer o cliente que vai receber o serviço para perceber qual é que é o enquadramento que a empresa faz, qual é a estrutura da empresa, qual é o tamanho, há quanto tempo está no mercado, há comentários ou não há comentários sobre a empresa e depois perguntar diretamente à empresa o que é que, numa primeira abordagem, qual é que é a vossa garantia, porque é a vossa e não outra, porque eu quando vou para um lar estou muito mais tranquilo porque tenho um ambiente em que há um controle de quem lá está a trabalhar. Em casa eu não vou ter, como é que isto funciona? E eu acho que é um bocadinho largar todas as nossas inquietudes na visita que é feita por norma, eu acho que transversalmente nas empresas, para de facto perceber qual é que eu vou escolher em detrimento de outra. Ok. Agora queria falar um bocado de ti e do teu percurso. Então, diz-me porquê é que tu vieste parar a esta área do apoio domiciliário? Pronto, a minha formação de base é nutrição e eu andava numa faculdade em que os colegas eram todos terapeutas da fala, fisioterapeutas, médicos e que na altura que estamos a tirar o curso temos sempre aquele sonho grandioso, vamos ter uma clínica e vamos dar imensas consultas. Obviamente que numa idade em que saímos da faculdade este investimento não é possível. E olhando para o mercado e olhando para os nossos avós e olhando para a falta de apoio que há para as pessoas idosas, que são as mais vulneráveis, são pessoas que têm uma história de vida e que chegam a uma idade em que não têm resposta ainda suficiente em Portugal, nem ao nível do público, nem ao nível do privado. As filas de espera para os sítios de confiança são enormes e nós já na altura começámos a pensar ao domicílio isto deve ser uma coisa muito interessante, até porque aquilo que se sabe é que quando as pessoas são institucionalizadas começam a degradar muitas vezes o seu estado de saúde, principalmente quando psicologicamente não estão preparadas para serem institucionalizadas, começar a rotina que é imposta quando se vai para um lar, para um hospital. Todos já tivemos em situações de hospital e
sabemos como é que é o dia-a-dia e é muito doloroso. E, portanto, começámos eu e uma grande amiga minha, que é neste momento a diretora técnica, que é a Sara, a olhar para o mercado e perceber o que é que havia e o que é que não havia. E na altura, por coincidência, a Sara vai trabalhar para uma empresa de apoio domiciliário e aí começamos a perceber a escassez e a pouca qualidade nas respostas que existia na altura. Agora a situação felizmente está bastante melhor, e que era uma área que estava em grande expansão, e víamos isso pela Europa, em que os cuidados domiciliários são regra, não são exceção, como é aqui um bocadinho a ideia em Portugal. E por isso fomos montando o negócio, fomos pensando nele. Em 2018 ganhámos condições para abrir a empresa e desde aí não nos víamos a fazer outra coisa, porque as pessoas com mais idade em Portugal precisam mesmo deste tipo de serviços. E as famílias também, porque muitas vezes a geração abaixo, que no fundo se sente responsabilizada por cuidar dos pais, porque é assim mesmo que deve ser, também não tem condições, porque trabalha, porque financeiramente não é sustentável e, portanto, é mesmo importante haver muitas respostas e respostas de qualidade nesta área. Então, e na tua equipa tens quantas pessoas? Eu neste momento, em termos de quadro, sou eu, que sou a gerente, depois tenho a Sara, que é a diretora técnica, e temos 2 pessoas a trabalhar a área dos recursos humanos. Nas casas dos clientes, neste momento, já temos 43 funcionárias, e vamos sempre contratando e vamos sempre recrutando, porque no fundo o que acontece muitas vezes é que as pessoas ligam-nos a pedir orçamento e querem começar o serviço ontem, porque é sempre urgente. E então temos sempre que ter pessoas na linha da frente prontas para avançar, para podermos dar uma resposta como nós garantimos em 48 a 72 horas para poder iniciar o serviço. Podes dizer-nos quais são as áreas trabalhadas pela tua equipa de pessoas que vão à casa? O que é que elas podem fazer? Claro, nós temos muitas situações, isto entra na área dos cuidados continuados, ou seja, nós tanto podemos ter pessoas que estejam numa situação em que, por exemplo, a demência acaba por ser o que é mais frequente as pessoas procurarem apoio domiciliário ou a institucionalização, é a demência, que é muito difícil de lidar e há aqui uma perda de autonomia e de capacidade física e muitas vezes é galopante e por isso é urgente colocar realmente alguém na casa. E aqui normalmente nós temos cuidadoras informais ou com especialização de auxiliares de ação médica e que podem fazer 1 hora por dia, em que vão, por exemplo, só fazer uma higiene e ajudar a pessoa a preparar-se de manhã e a ficar na sala e depois é a família ou às vezes a empregada doméstica que acaba por fazer o acompanhamento diário, ou então podem-nos contratar até 24 horas por dia e nós fazemos os dias, as noites e acabamos por fazer um bocadinho parte da família e o cliente tem sempre alguém 24/24 horas a cuidar. E falaste acho eu, tens psicólogos também? Também. Isto porquê? Porque muitas vezes o que acontece é que uma pessoa... Eu estava a dizer que nós tínhamos pessoas que têm doença crónica, como é o caso da demência, mas depois também podemos ter pessoas que, por exemplo, fazem uma fratura do fémur, são hospitalizadas, vão ter que ter uma recuperação e na recuperação não podem ficar sozinhas. Então muitas vezes falam com a PGMP para pedir uma cuidadora que tome conta da pessoa que foi intervencionada. Mas depois é preciso fisioterapia. E então, vocês têm fisioterapeutas? Nós também temos. E conjuga-se ali com o ortopedista que faz a cirurgia qual é que é o plano de recuperação e os nossos fisioterapeutas vão a casa semanalmente, depois também isto é combinado totalmente à medida do cliente e junta-se aqui mais uma valência. Pois aqui, por exemplo, pode ser preciso rever a medicação e chama-se o médico ao domicílio. Nós também temos. Depois, por algum motivo, a pessoa começa a sentir-se emocional e psicologicamente mais em baixo e quer uma consulta com um psicólogo. Acabamos por dar aqui a garantia da saúde holística, que o doente tem todas as versões e todas as necessidades colmatadas connosco. Então, e a técnica tem a chave do utente ou como é que funciona? Sim, isto é uma decisão muito da família. A maior parte dos nossos utentes, dos nossos clientes, eu diria que sim, que as nossas cuidadoras têm as chaves. Porque depois o que é que acontece? Por exemplo, grande parte dos nossos serviços são de 24 horas. A pessoa quando contrata um todo. E então elas fazem turnos de 48 horas. E fazem a rotação automática entre elas, portanto cada uma delas tem a chave. Normalmente é um processo que eu até digo, vamos ganhar a vossa confiança e são vocês que me dizem quando é que nos querem dar as chaves de casa, não é nunca uma situação imposta, porque muitas vezes o cliente diz-nos, nem pensar, somos nós que fazemos a entrada e a saída das colaboradoras, mas ao fim de uma semana não dá jeito, porque hoje não estou, amanhã não estou, e começam a perceber que as pessoas são sempre as mesmas, que eu acho que é um fator
essencial neste negócio e é a maior dificuldade, mas no fundo as pessoas começam a confiar e são os próprios clientes que dizem assim, pronto, olha, vou fazer uma chave e vocês têm autonomia aqui em casa, e que acaba por funcionar bastante bem. Muito bem. Então, e na PGMP Saúde, há aqui alguma área de especialização diferente das outras, por exemplo? Nós, inicialmente, o nosso lema era cuidar de gerações e tínhamos aqui uma amplitude muito grande de serviço em que íamos desde o babysitting ao apoio escolar, ao acompanhamento da pessoa portadora de alguma deficiência, até às pessoas idosas e os cuidados paliativos em final de linha. Começámos a pensar que aquilo que o mercado precisa realmente é mais direcionado para os idosos e, portanto, aquilo que nos começámos a especializar foi no apoio domiciliário, maioritariamente em serviço de 8, 12 ou 24 horas, para podermos fazer um bom trabalho e se ver realmente no cliente que há uma evolução positiva. Depois é a consulta médica ao domicílio, a fisioterapia e a enfermagem. São assim os chavões do nosso serviço. Podemos complementar com limpezas, podemos complementar com consulta de psicologia, mas assim, aquilo que o mercado mais precisa e aquilo que nós queremos responder da melhor forma e com a maior qualidade são de facto estes 3 chavões. Ok. Agora, curiosidade, para as técnicas que ficam 24 horas, elas precisam de ter um quarto? Ou seja, quais são os requisitos para vocês também entrarem e trabalharem à vontade numa casa? Essa é uma excelente pergunta. Nós, quando fazemos esta avaliação inicial, quando o cliente chega à PGMP, ou por e-mail, ou por telefone, ou por referenciação, dá-nos um contexto da situação e nós, por norma, enviamos sempre um orçamento que tem um intervalo de valores. Este intervalo de valores serve para quê? Para essas particularidades, porque nós temos que ir conhecer o domicílio, perceber quais são as condições que o domicílio tem e perceber qual é que é a real situação que o cliente está, porque muitas vezes a família não tem a percepção real de como é que o cliente está e a exigência que tem para as nossas cuidadoras. E nesta visita é isso que nós avaliamos. Muitas vezes é complicado quando não há um quarto para a cuidadora pernoitar e muitas vezes há este desconforto, porque elas têm que tomar banho, não é? Há este desconforto de também não haver uma casa de banho específica para os funcionários e isto tem que ser muito bem conversado com a família. É sempre feita uma integração muito lentificada para que toda a gente se possa habituar, porque é difícil alguém estranho entrar na nossa casa, principalmente para uma pessoa vulnerável e que tem uma idade mais avançada, que muitas vezes tem muita resistência na entrada. E, portanto, o que acontece é, se não há um quarto para pernoitar ou se não há uma casa de banho onde a pessoa possa tomar o seu duche, nós revemos os horários e, portanto, se calhar em vez de fazerem turnos de 48 horas, fazem só turnos de 24, saem e depois vão rodando para depois fazerem as suas coisas em casa. Por isso é que eu digo, isto é completamente feito à medida do cliente e à vontade do cliente para que todos possamos estar bem e confortáveis com o desenvolver do serviço. Ok. Então, e agora queria falar da parte do contrato, que acho que é muito importante. Estamos aqui a falar, mais uma vez, de pessoas que entram em casa de outras pessoas. Há um contrato entre a tua empresa e o cliente? Há sempre um contrato. Há um contrato entre a empresa e as cuidadoras, logo em primeira mão, e depois há um contrato com o cliente. É um contrato flexível, que também tem aqui muito a ver, porque lá está, quando às vezes fazemos situações de reabilitação, não faz aqui muito sentido haver a fidelização, que é um tema que os clientes nos perguntam logo. Então, mas quanto tempo é que eu tenho que ter o serviço? E se eu não gostar? E como é que eu posso desistir? Aquilo que nós queremos quando trabalhamos com esta faixa etária é o conforto de toda a gente, e por isso não pode haver uma grande exigência e uma inflexibilidade, porque senão ninguém vai estar bem com a situação. E por isso eles são sempre geridos com a vontade da própria família. Depois o que é que acontece? Esse contrato tem que ser assinado, esse contrato fica na posse do cliente, fica na posse da PGMP, no fundo para salvaguarda, onde o que é que consta? Qual é que é o serviço que é prestado, quais é que são as atividades que nós exercemos naquela casa, como é que é feito o pagamento, qual é que é a fidelização combinada, qual é que é o tempo que a pessoa tem que nos avisar com antecedência de que quer fechar o contrato e não quer dar continuidade, e as horas de serviço que são prestadas. No fundo é mais para salvaguardar até o próprio cliente. Para rescindir o contrato, qual é o prazo? Nós geralmente aquilo que nós solicitamos são 30 dias de antecedência. Isto porquê? Porque nós já temos um número muito positivo de clientes e as cuidadoras estão exclusivamente dedicadas àquele cliente. E o que acontece é que se o cliente quer findar o contrato,
as prestadoras que lá estão vão ficar temporariamente sem trabalho. E por isso, para nos dar tempo de reorganizar os recursos humanos e também de perceber se os vamos colocar noutras casas ou se o cliente até precisa de quanto tempo para se reorganizar também, nós pedimos sempre os 30 dias de antecedência. Então, e se o utente falecer? Como é que fazem? Se o utente falecer, o contrato é findado na hora em que o utente, ok. sim, nunca é cobrado. Se, por exemplo, há um falecimento a meio do mês, no dia 10, 11, 12, no dia em que acontecer, o contrato finda e aqui não há acerto de contas para aquele dia e não há mais questões. No caso da hospitalização, que acaba por acontecer muito, o que é que a PGMP preconizou que poderia ser o mais justo para todos, pela mesma razão de salvaguarda dos recursos humanos, que no fundo, se estão destinados àquela casa, não podem trabalhar noutro sítio enquanto o utente está hospitalizado. Durante os primeiros 10 dias, o contrato mantém-se de forma igual ao que estava. A partir do 10º dia, há aqui uma suspensão do contrato, porque aí já sabemos que vai ser um internamento de média ou longa duração, e alocamos o recurso humano a outro sítio, garantindo, obviamente, que quando o cliente voltar ao domicílio, as pessoas que lá estavam voltam a fazer os cuidados. Relativamente aos termos de pagamento, há aqui é uma avença, ou seja, pagam a mensalidade no fim do mês ou na adjudicação do próprio contrato há aqui uma percentagem? Não estou a falar especificamente da tua empresa, mas em geral, nesta área, como é que é feito o pagamento? Depende do tipo de serviço que é contratado, porque nós também temos o cliente tipo pontual, que é, por exemplo, férias de verão, a família vai para o Algarve e não tem ninguém que cuide dos pais. E nesta situação pedem-nos um serviço de 15 dias. Este serviço, por norma, nós pedimos uma adjudicação de uma percentagem como sinal, porque não é um cliente frequente nosso, ou até pode ser anualmente um cliente que volta, mas é para um serviço muito pontual em que, outra vez, normalmente acontecem situações mais difíceis de gerir no ano, que é o agosto, que é o Natal, a passagem de ano, e aí nós pedimos sempre uma adjudicação de 50% do valor pré e depois no final do serviço a pessoa paga o restante. Quando são os nossos clientes habituais, o pagamento é sempre feito até ao dia 8 de cada mês e é sempre feito no final do mês. Será que podes explicar como é que os utentes podem pedir os apoios? Porque acredito que haja pessoas que não sabem que têm esse direito e não sabem exatamente o procedimento. E isto é mesmo contactar a Segurança Social, que no site tem uma área que diz respeito aos abonos, e aqui submeter o tipo de serviço a que a pessoa está, as declarações por parte da PGMP, que a pessoa tem o apoio domiciliário, que a pessoa tem esta modalidade de serviço, e depois a pessoa tem que submeter uma data de documentos que têm a ver com os rendimentos, pronto, e eles depois vão de responder se sim ou se não, sendo que o que vai realmente definir se a pessoa recebe ou não é a reforma, geralmente, que a pessoa tem. Então, e se for os filhos a pagarem, se calhar... Não é possível, aí há uma... É assim, a Segurança Social não vai querer saber quem é que faz o pagamento do serviço. A Segurança Social vai querer saber qual é que é o montante que aquele cliente gasta. Depois, em termos finais, de que conta é que sai, isso acaba por ser um bocadinho indiferente. O que tem que acontecer é que, se o serviço é prestado ao senhor João, que tem o filho que é o Manuel, e é o Manuel que paga o serviço, o contribuinte que tem que estar associado tem que ser o do senhor João, não o do filho. Sim. Tem que ser sempre. E para a PGMP também, quem tem que estar salvaguardado no contrato é sempre o cliente. Depois, se há um tutor, o tutor é mencionado, trata toda a logística do financiamento financeira, mas é sempre o utente que tem os contratos em nome dele. A nível de seguros, há seguros obrigatórios na tua área? Sim, as cuidadoras têm que ter seguros de acidentes de trabalho, que pode ser a responsabilidade das próprias cuidadoras ou a responsabilidade da empresa, se a empresa quiser que seja um benefício para as cuidadoras, mas elas têm de ter. E de responsabilidade civil, não tem? De responsabilidade civil, é a obrigatoriedade das próprias cuidadoras. Também, é delas também? Sim, ok. Sim. Nós temos que ter para as pessoas que estão no quadro, como qualquer área de negócio. Ok. Relativamente às reclamações, onde é que a pessoa pode reclamar? Há aqui um site, um livro de reclamações, como é que costuma ser? Sim, nós temos livro de reclamações físico e temos livro de reclamações online. Por norma, quando as pessoas querem reclamar, é sempre por esta via. Toda a gente hoje em dia utiliza também o portal da queixa, acaba por ser uma forma de viralizar muito rapidamente quando há... Porque acontecem coisas más nesta área, e portanto é sempre uma maneira da pessoa poder também divulgar
alguma experiência menos boa que tenha tido, o que às vezes para os profissionais não é tão bom assim, porque há coisas que acontecem e que não podemos controlar, mas pronto, o livro de reclamações é sempre a via mais legal e mais apropriada para se fazer a reclamação. Era isso que eu ia falar, do motivo de insatisfação, ou seja, em geral, na tua área, por que motivo é que as pessoas estão insatisfeitas? O cliente, neste caso, porque as cuidadoras muitas vezes estão insatisfeitas pela remuneração que têm. Ok. Na parte dos clientes, aquilo que acontece é a rotatividade dos profissionais, que é o maior desafio, a rotatividade e as faltas, sendo que as faltas são mais difíceis de gerir, porque a empresa no contrato tem vinculado que tem a obrigação de fazer substituição, e é isto que leva a pessoa a contratar uma empresa e não a procurar por si própria alguém para ir trabalhar para a casa do familiar. Mas às vezes é difícil de gerir, porque se os cuidadores recebem mal, trabalham a recibos verdes, é o regime possível nesta área, e portanto acabam por faltar à última da hora, e se a empresa não tem um grande back office de profissionais, vai correr mal. E portanto é as faltas e é a rotatividade realmente, porque quando se tem serviços de 24 horas, por exemplo, ou serviços de 8 horas, é muito frágil esta questão para a pessoa que está a receber o cuidado, porque se nos pusermos nos sapatos, por exemplo, de uma pessoa idosa que tem uma demência e que fez uma prótese e que está em recuperação, hoje vem a Maria, amanhã vem a Joana e depois da manhã vem, isto é muito complicado para a própria família, e esta é sem dúvida a maior queixa, e muitas vezes quando eu recebo clientes que vêm de outras empresas, vêm completamente saturados desta questão, e por norma é o que mais acontece. Um dos motivos também não será, se calhar, às vezes a falta de empatia, ou seja, diria eu, se calhar às vezes há profissionais que estão nesta área que não são feitas para isso, ou porque, pronto, foi aquilo que elas encontraram, e para trabalhar na tua área preciso ter bastante empatia, simpatia, ouvir, ou seja, não haverá aqui, acho que se calhar às vezes uma incompatibilidade no perfil da pessoa, da técnica? Acontece sempre, porque como disseste muito bem, há pessoas que acabam por vir experimentar esta área. Sim. E eu considero que no caso específico da PGMP nós até somos um bocadinho injustos perante o mercado de trabalho. Isto porque se eu explorasse um lar, eu teria muito mais à vontade e muito mais capacidade de receber pessoas que não têm experiência e que querem de facto experimentar se gostam, porque há supervisão. Exato. Para garantir a qualidade e para garantir que em casa do cliente tudo corre bem, mesmo às vezes não correndo tão bem quanto nós queríamos, logo à primeira, aquilo que eu faço é, quando contrato pessoas novas, eu tenho sempre que confirmar as referências, e as pessoas têm que ter experiência. Eu só contrato pessoas sem experiência quando são referenciadas pelas próprias cuidadoras que já trabalham comigo, porque aqui há um compromisso de segundo nível. Mas eu diria que, de uma forma geral, isto é a melhor forma de colmatar possíveis problemas que acontecem depois nas casas dos clientes. E relativamente à mão de obra, tu dirias que há mão de obra ou há escassez nesta área? De uma forma geral, há escassez, e toda a gente se queixa, e é engraçado que quando eu falo com qualquer pessoa em qualquer contexto, dizem logo assim: mas tu tens pessoas para trabalhar? Não é possível, não há pessoas, as pessoas não querem trabalhar. Nós felizmente temos tido uma ótima experiência, porque a PGMP é uma empresa que não se posiciona numa das empresas mais baratas que vão encontrar. A política do preço, nós não olhamos muito para ela, porque para toda a gente estar confortável, feliz, empática, e para garantirmos que a pessoa no dia a seguir vai trabalhar, ou se não vai, tem o compromisso para com a empresa de dizer: eu amanhã não vou, ou eu hoje acordei muito mal e não vou poder ir trabalhar, nós temos que pagar bem. E eu diria que, pagando bem, não há escassez de profissionais. Então, e como é que os cuidadores, ou seja, as pessoas que vão cuidar do apoio domiciliário, são protegidos? Porque acho que nem sempre deve ser fácil encarar com pessoas idosas, apesar de elas estarem debilitadas, lá está, algumas têm demência e podem ser violentas. Como é que é gerido essa parte? Aqui a avaliação técnica inicial e o acompanhamento por parte da direção técnica, que tem uma especialização na área da saúde. Eu, por exemplo, na PGMP fico muito feliz por ter uma psicóloga, porque acaba por conseguir gerir muito bem a família e as próprias cuidadoras em situações destas, porque é muito complicado trabalhar em casas das famílias, porque as pessoas têm particularidades muito específicas delas próprias e portanto, e normalmente ainda por cima acompanhadas de uma aversão a este tipo de serviço. E por isso, como é que se gerem essas situações?
acompanhamento da direção técnica e reporte diário. As minhas colaboradoras, tanto a Sara como as Ruths, que são 2 Ruths nos recursos humanos, todos os dias fazem um apanhado das casas dos clientes e das próprias cuidadoras. Todas as semanas falamos com as cuidadoras sem exceção, e as cuidadoras sabem que têm que nos reportar qualquer situação incómoda que tenha acontecido naquela casa, porque depois nós entramos em contacto com a família, alertamos para aquela situação para não escalar. Até porque muitas vezes o que acontece é que nós apanhamos pessoas que acabaram de ser diagnosticadas, estão a fazer ajustes de medicação, estão ainda numa situação de adaptação mesmo à própria condição, e por isso aqui, se não há um profissional de saúde a acompanhar, não vai correr bem. E elas muitas vezes estão habituadas a trabalhar porque têm experiência com este tipo de patologias, mas é muito duro estar 24/24 horas quando a pessoa o cliente tem esse perfil, e por isso acompanhamento. Muito bem. Vamos então passar à rúbrica das perguntas frequentes. Vou passar a ler algumas perguntas e peço para seres sucinta na resposta, ok? Muito bem. Então, eu gostava de saber se nesta área, esta área é focada principalmente em pessoas idosas ou também atende a outros grupos populacionais? Isso vai depender muito da empresa e do que é que a empresa quer enquanto valor, missão, e se quer realmente dar uma resposta a todas as gerações. Especificamente o apoio domiciliário está construído para dar mais resposta às pessoas idosas. Ok. Então, mas quem é que poderia precisar sem ser as pessoas idosas? Por exemplo, doenças crónicas ou mesmo famílias com crianças com deficiência? Sim, esses 2 exemplos são ótimos exemplos que pode acontecer. Por exemplo, crianças com com o espectro de autismo que os pais tenham decidido que não querem ir para casa e querem o acompanhamento em casa. Até, por exemplo, pais que têm vidas de trabalho muito, muito ocupadas e que no final do dia precisam de um cuidador para ajudar com as crianças. Aqui eu não chamaria de babysitting, porque no fundo é para ajudar na rotina. E depois, pessoas que tenham trissomias e outras doenças mais incapacitantes, que também acabam por muitas vezes não ter resposta em escolas, e por isso optam por estes serviços. E tu, na tua empresa, é mais pessoas idosas que vocês atendem? É assim, 90% dos nossos clientes são pessoas idosas, mas nós damos resposta a outras situações com uma avaliação, percebendo quais são as exigências do serviço. O apoio domiciliário pode substituir uma hospitalização ou internamento em lares privados? Pode. Essa é uma das funções mais importantes do apoio domiciliário. Muitas vezes evita a hospitalização. E claro que é assim, numa situação em que é preciso equipamento hospitalar que não é possível de montar em casa, obviamente que quem está a fazer o apoio domiciliário reencaminha imediatamente a pessoa para o hospital. Mas em grande parte das situações o apoio domiciliário colmata qualquer necessidade que é colmatada a nível hospitalar. Só a parte da intervenção médica aqui é que não, porque o médico pode ir pontualmente a casa. Agora, em termos de lar, por exemplo, a 100%, é uma alternativa ou o lar ou o apoio domiciliário. E como é que se relaciona o apoio domiciliário com os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos podem ser uma das áreas que o apoio domiciliário dá resposta. Mas o que é que acontece? Os cuidados paliativos são um tipo de cuidados muito específico, em que existem pessoas que tenham mesmo formação na área. E há muitas empresas de apoio domiciliário que dizem que fazem cuidados paliativos. Não é o nosso caso. Nós, quando temos um utente a precisar de cuidados paliativos, nós garantimos as cuidadoras, mas para a equipa de paliativos em si, nós trabalhamos em parceria com outra empresa que tem enfermeiros especializados em paliativos e tem médicos especializados em paliativos. E esta é uma questão que aconselha qualquer cliente que realmente precise desta modalidade em casa, que pergunte diretamente se há equipa especializada em cuidados paliativos, porque dizer que faço e depois pôr lá cuidadoras e um médico, por exemplo, de medicina geral familiar ou de outra especialidade qualquer, não vai dar uma resposta adequada, e os cuidados paliativos são um tipo de cuidados muito especial, que envolve aqui a família toda. E por isso nós, PGMP, por exemplo, trabalhamos em parceria. Ok. E relativamente a requisitos de formação das técnicas, é preciso alguma formação específica para trabalhar na tua área?
Não há obrigatoriedade de formação. Agora, é claro que, tanto para descanso da própria família como para descanso de nós, empresa, acabamos por garantir que todas as cuidadoras têm formação. Algumas delas acabam por tirar o curso de auxiliares de ação médica. As outras, o que é que nós fazemos? As nossas enfermeiras e a nossa equipa de enfermagem acaba sempre por fazer alguma formação consoante a especificidade do cliente. Por exemplo, lembro-me de um caso particular agora há muito pouco tempo, em que uma senhora fez... tinha os sacos e tinha aqui, foi uma cirurgia bastante intensa, e a pessoa veio para casa com uma data de comorbilidades e as cuidadoras que lá estavam conheciam aquela abordagem. No entanto, foi preciso formação da enfermeira para lidar com as questões do dia-a-dia, e elas fazerem o trabalho de forma adequada. E a visita de enfermagem complementar diária, que nós aqui incluímos logo no serviço, porque era uma situação mais especial e com maiores exigências. Daí eu dizer que é possível substituir a hospitalização, mas depois tem que se garantir que o utente tem a resposta de todas as valências dos cuidados. Então, e tens equipa para pessoas que sejam estrangeiras, que não falem o português, ou seja, tens pessoas que falem outras línguas na tua equipa? Por acaso é uma questão muito engraçada, porque nós temos, das 40 e tal profissionais que trabalham atualmente connosco, eu diria que só 4 ou 5 é que falam inglês. E foi uma necessidade que se levantou no último ano, e nós de facto começámos logo a querer dar resposta nesta área e a especificar um bocadinho mais o recrutamento e ter a pastinha das pessoas que dão resposta realmente a outras línguas, porque há zonas muito específicas. É o caso de Sintra, ali na zona da Praia Grande, por exemplo. Há imensas pessoas de nacionalidade alemã. Em Cascais começa a haver muitos americanos e começa a haver outras pessoas que olham para este tipo de cuidados e que precisam porque trazem os pais. E é difícil aqui, é difícil ter pessoas cuidadoras auxiliares que falem inglês, e nós temos que tentar dar a volta à situação. Ok. Não falámos na zona em que vocês trabalham. Qual é a área da PGMP? Grande Lisboa, nós trabalhamos os limites, eu diria que são, por exemplo, Mafra, Loures, Sintra, depois trabalhamos Cascais, Oeiras, Algés, Grande Lisboa, portanto todas as zonas de Lisboa, e na margem sul vimos a Almada, Setúbal, Caparica, as zonas assim que ficam mais junto ao Tejo, e para já especializamos-nos apenas nesta área para garantir o máximo de qualidade a todos os nossos clientes. Eu não faço ideia quantos clientes... Aqui a minha dúvida era... Com 42 pessoas, quantos clientes conseguem ter em simultâneo? Depende muito do número de horas, mas neste momento nós temos 28, 29 famílias ativas com serviços correntes. Depois temos todos os pontuais que nos vão pedindo fins de semana, nos vão pedindo dias de semana em que a família não pode de alguma forma responder. Vamos tendo também estes serviços pontuais e por isso temos sempre mais cuidadoras também em back-office para poderem avançar no caso de ser necessário. E como é que é gerido a parte da alimentação dos clientes? São as técnicas, as assistentes que fazem o comer? Sim, isto é a família que decide, portanto pode-nos dizer assim, olha, cuidadora, eu vou deixar aqui um cartão, o dinheiro, e vão fazer as compras, têm que se orientar porque o cliente nunca pode ficar sozinho, mas vão fazer as compras, confeccionam a comida e deixam a comida pronta para a família. Acontece que às vezes, por exemplo, vêm os netos a almoçar e a cuidadora acaba por também fazer o almoço para os netos, ou pode não confeccionar. As tarefas diárias e as atividades de vida do cliente são sempre definidas pela própria família. Querem que a cuidadora faz tudo, limpa a casa, na zona em que o cliente utiliza. Sim. Limpa a casa, muda as roupas de cama, faz a gestão da comida, acaba por ser, lá está, por dar a resposta holística a tudo aquilo que diz respeito ao próprio cliente. Muito bem. Agora queria abordar contigo as tendências do mercado e até que ponto é que elas têm um impacto na tua área. Nomeadamente, tu falaste que na Europa e até nos Estados Unidos esta área está muito mais desenvolvida. Tu achas que isto vai evoluir positivamente aqui em Portugal? Tem muito que fazer ainda para isto andar? Ou o que é que tu achas? Como é que é a tendência? Ou vai se manter como está e as pessoas continuam a não usufruir muito deste serviço porque o desconhecem?
Eu acho que cada vez mais as pessoas conhecem alguém que tem e portanto, sabem que é possível. Os lares cada vez mais desenvolvem-se também de uma forma muito positiva e criam espaços muito bons. No entanto, os preços também são cada vez mais elevados. A procura vai ser crescente, a oferta tem que crescer também. Sim. A única fragilidade que vai acontecer é a imprevisão das reformas e, portanto, muitas pessoas vão precisar e não vão ter capacidade financeira para pagar e a rede pública não vai conseguir dar resposta, mas vai claramente aumentar, tanto ao nível da oferta como ao nível da procura. Relativamente à inteligência artificial, gostava de saber se já é uma ferramenta usada na tua área. Começa a ser para a medição dos sinais vitais, para a realização de relatórios de como é que, em termos de saúde, de parâmetros vitais, o doente vai passando o seu dia, mas há muito mais para explorar. Nós, por exemplo, ao nível da PGMP, ainda estamos um bocadinho pouco desenvolvidos na área da inteligência artificial, mas é sem dúvida uma área que a saúde... Os cuidadores em si nunca vão ser substituíveis, mas a inteligência artificial vai de todo complementar aqui garantia de qualidade, tenho a certeza. Então, e relativamente a quem pretende abrir um negócio como o teu, quais são os desafios que ele vai encontrar no início? Aqui no início é arranjar clientes, eu diria que aí é sempre um grande desafio. Uma equipa de confiança, é complexo, e depois montar toda a estrutura para fazer face à concorrência, porque já há concorrência bastante forte, há players internacionais que já têm o seu negócio muito bem montado a operar em Portugal. Há já redes de apoio domiciliário? São instituições privadas na mesma. No entanto, já têm, por exemplo, sede no Algarve, no Porto, em Lisboa, em vários sítios do país, e que a origem é de outros países. E depois em Portugal começa a haver muita gente a ver que há necessidade para estas pessoas e a querer realmente abrir um negócio. Mas eu diria que o grande desafio inicial é sem dúvida angariar clientes pela questão que falámos logo no início da confiança, e é também os cuidadores confiarem na empresa para onde vão trabalhar. Isto também é uma questão. Relativamente aos trabalhadores, eu acredito que seja uma função de desgaste bastante importante. Lá está, estar em contato com pessoas idosas, com necessidades especiais e diferentes. Qual é a duração média que uma técnica se mantém nesta função? Tens ideia? Sim. Em geral? Eu posso dizer que nós temos cuidadoras a trabalhar connosco há 8 anos. Portanto, vai ter tudo a ver da forma como elas são tratadas, das casas onde acabam por estar, e no acompanhamento novamente, que nós vamos fazendo às cuidadoras. Porquê? Porque quando elas começam a sentir desconfortáveis elas ou eles, desconfortáveis em alguma casa por algum motivo, nós temos que perceber qual é que é o motivo, e muitas vezes há saturação, porque se passamos 48 horas na casa da pessoa, somos daquela família, tal como nos acontece com a nossa própria família, começam a haver algumas questões que se levantam e que a pessoa se sente cansada. E aqui se calhar é a altura de substituir, porque até vamos falar com a família e a família até diz: eu também acho que devíamos de ver aqui outra pessoa, ou não, ou limam-se as arestas do dia-a-dia, porque havia ali alguma coisa que estava a incomodar e a pessoa até se mantém. Eu diria que se as pessoas forem bem tratadas e gostarem e tiverem empatia por esta faixa etária em particular, as pessoas ficam bastante tempo a trabalhar connosco. Muito bem. Vamos então finalizar com a nossa rúbrica Confias ou Desconfias? Então, aqui vais-te colocar no papel do cliente e eu vou-te ler umas frases e vais-me dizer se confias ou não. Aqui para os nossos ouvintes também perceberem qual é a tua resposta. Então, esta empresa na área do apoio domiciliário oferece uma linha direta e acessível para comunicação com familiares. Confio. A equipa desta empresa é capacitada em primeiros socorros e recebe formação continuada. Confio bastante. Vocês também têm essa coisa dos primeiros socorros, que acaba por ser bastante importante nesta área, especificamente. Sem dúvida, nós estamos neste momento a trabalhar nisso, porque é um desafio conseguir fazer formação às 40 e tal pessoas que têm horários distintos. Sim. Mas em 2025 o objetivo da PGMP é ter todas as cuidadoras com o curso de suporte básico de vida, garantido. Outra frase: os familiares podem verificar e comentar sobre o plano de cuidados a qualquer momento. Confio, essencial. Ou seja, isto aqui para perceber,
eles recebem algum relatório? Há aqui alguma plataforma que faça com que eles saibam o horário, sei lá, como tu comentaste, o dia correu bem, há aqui qualquer coisa que seja uma partilha de alguma ferramenta que vocês usam? Nós temos esse objetivo também para desenvolver. Atualmente, o que é que acontece? Nós criamos um grupo do WhatsApp Ok. com os filhos Boa. e com as cuidadoras. E ao final do mês enviamos o horário do mês seguinte, com as entradas e as saídas. E como há um ponto de situação feito pela pessoa dos recursos humanos, sempre à sexta-feira, ou dependendo do turno que a cuidadora faz, ou o cuidador, nós vamos sempre semanalmente atualizando. Porquê? Porque muitas vezes no dia-a-dia da pessoa, na casa do cliente, não é fácil estar a fazer um relatório. De qualquer maneira, eu acho que isso é um passo muito importante para ser dado, para haver um dossiê, uma documentação na casa sobre como é que o dia-a-dia vai decorrendo. Ok. Outra frase. Os nossos cuidadores não precisam de formação específica porque o que interessa é terem experiência. Desconfio um bocadinho, porque a formação, se não há nenhuma formação quando a pessoa chega à empresa, nós temos que garantir, porque senão não conseguimos dizer ao cliente o serviço vai ser feito com qualidade. Os posicionamentos da própria pessoa, quando a pessoa é acamada, ou quando estas pessoas acabam por passar muito tempo num cadeirão, as úlceras, as situações de saúde que vão acontecendo também no decorrer do serviço, se a pessoa não tiver formação, não vai correr bem. E eu penso que este seja um papel da empresa. Quando eu cliente, penso, vou contratar particular, vou pôr um anúncio numa plataforma qualquer e vou dizer, preciso de alguém que venha tomar conta do meu pai, ou escolho uma empresa e também pago o serviço adequado ao facto de ser uma empresa, eu estou a dar um selo de garantia de formação quando escolho a empresa e, portanto, aí desconfio. Outra frase. Este serviço tem custos adicionais que só serão conhecidos após a primeira fatura. Desconfio. Porque não é suposto haver uns extras desconhecidos, não é? Tudo tem que estar aqui especificado no contrato. E o cliente tem que saber, ao fim do mês, o valor que vai pagar. Sim, o valor é fixo. O que é que há de adicional e está descrito no contrato? Sim. O cliente pede uma consulta médica. Isto é uma situação adicional. O cliente pede, ou o cliente tem uma situação em que é preciso uma consulta de enfermagem. É um custo adicional. E às vezes surgem questões, por exemplo, uma questão que acontece muito na empresa é, as famílias perguntam, os cuidadores comem da nossa comida? Ou trazem comida de casa? Isto é uma questão que na cabeça dos clientes é muito importante. E às vezes o que acontece é a família por algum motivo vai buscar comida ao restaurante e não quer que a cuidadora coma daquela comida. Ok, então se calhar aqui vai haver um custo acrescido, porque a cuidadora, estando lá 48 horas, tem direito a um subsídio de almoço. E por isso aqui nós temos que definir, porque muitas vezes não é fácil levar comida para 48 horas do turno. E aqui, como eu digo, isto é sempre feito ao pormenor e desenhado ao pormenor com a própria família. Mas os custos adicionais que poderão existir são de situações que são previamente conversadas, portanto, aí desconfio. Ok. Por fim, outra frase, a rotatividade da nossa equipa é alta, mas isso não afeta a qualidade, ou seja, uma empresa que não pode desde já dizer qual vai ser o técnico, a técnica que vai estar presente com a pessoa idosa. Desconfio. Porque quando o serviço é iniciado, o cliente conhece o nome da pessoa e a pessoa é apresentada? Sim, o que acontece é a avaliação técnica, há o envio do orçamento em primeiro lugar, há a avaliação técnica na casa do cliente, há um tempo que o cliente leva a decidir e neste tempo, antes do serviço ser iniciado, a nossa diretora técnica vai sempre com o recurso humano conhecer a família. Isto só não acontece quando o quê? PGMP precisava de um serviço para hoje à noite. Ok, para hoje à noite temos que ver se temos cuidadoras disponíveis. Só vou enviar alguém que já trabalha connosco e que eu sei perfeitamente qual é que vai ser o trabalho, e aqui eu muitas vezes não tenho tempo para ir apresentar a pessoa e depois a pessoa iniciar o serviço. E aqui o que é que acontece? O início de serviço é feito em conjunto com a diretora técnica. Pronto, são as únicas situações. Fora isto, tem que ser sempre apresentado, porque há muitas coisas particulares que depois a pessoa idosa se lembra no momento em que a pessoa é apresentada. Afinal, não quero uma pessoa assim. Afinal, não quero uma pessoa daquela forma. E isto tem que ser trabalhado porque vai atrasar o início do serviço e vai comprometer os prazos que nós também garantimos. Muito bem. Agora, uma última pergunta, e devia ter sido a primeira, peço imensa desculpa. O que é que quer dizer PGMP? PGMP significa porque gostamos muito de pessoas. Muito bem. E tem que se gostar muito de pessoas para se estar nesta área. Obrigada, Catarina.
Obrigada ao Duarte pela sua presença. Foi um prazer, aprendemos imenso. Não tenho dúvidas que os nossos ouvintes também tenham aprendido. Acho que é uma área fantástica e acredito que graças a ti e graças aqui ao nosso episódio, muita gente percebeu aqui que havia esta possibilidade, que nem toda a gente tem que ir para um lar ou outro tipo de cuidado, e por isso a todos vocês sigam então também a página da Catarina, PGMP, o site, as redes sociais. Nós iremos colocar na descrição do nosso episódio também estes endereços todos. Obrigada, e já sabes, no nosso podcast podes confiar. Obrigada e até para a semana. Tchau!